Obrigado, pastor Edson, Val, são amigos nossos. Val disse, desde quando, Val? Milênio passado, né? Mas nós estamos aqui felizes, né, por podermos estar aqui, de volta a Natal, essa terra minha, de Luzeni, também. Pode ficar em pé, Poliana, Mateus, marido de Poliana, Beto, a esposa de Beto. Essa turma toda aí é de Natal, não é? Está vendo como minha família aqui é grande? Vocês ficam tirando onda. Minha família aqui é grande, não é? E nós estamos felizes em estarmos aqui e louvamos a Deus pela vida de vocês e pedimos ao Senhor que possa abençoar a vida de vocês ricamente. Eu trago da primeira Igreja Batista de Caruaru um grande abraço, não é? Os irmãos lá estão fervorosos, alegres, sabendo que eu posso estar aqui na primeira Igreja Batista em Natal, e eles mandaram um abraço para cada um de vocês. Para mim é um privilégio estar aqui, encerrando, este cultos, de louvor a Deus, pelo aniversário de 106 anos desta igreja, dessa comunidade de fé. Eu, pastor Edson, quando eu morava aqui em Petrolina, em Parnamirim, fico trocando os nomes, né? Nós tínhamos uma embaixada lá, a embaixada Simão Pedro. E era uma rivalidade tão grande com a embaixada daqui, eu não lembro o nome. Era uma rivalidade tão grande, né? Mas quando estava chegando aqui, eu me lembrei daquele tempo. Mas foram bons tempos que nós podemos viver na presença do Senhor, nosso Deus. Eu sinto muito pelo marido de Alcima, eu conheço Alcima séculos passados, né? E com certeza ela deve estar chorosa pela perda do seu marido. E nós também estamos chorando um pouco com ela, porque o Senhor Deus abençoou com o marido e o levou. Mas glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Não é verdade? Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Amados, deixa eu pegar água aqui. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui, com essa igreja, que é uma igreja marcante, aqui no Rio Grande do Norte e aqui em Natal. Nós louvamos a Deus por isso. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, de 6 a 11. Se quiserem colocar na transparência aqui, podem colocar. NVI. Romanos, capítulo 5, versos de 6 a 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Texto básico agora. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que mediante recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que inspirou o apóstolo a escrever esse texto, a nos inspirar e inspirar também os irmãos, para que possam receber esse texto como palavra de Deus aos seus corações. Vamos orar. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Estamos neste momento
na presença de Edson, de Val e da igreja. Estamos também rogando com a tua presença para comigo, Senhor, porque preciso da tua presença em minha vida. Senhor, que as palavras que eu li, tu possas me inspirar, me iluminar, para que eu possa trazer a mensagem desta noite, com alegria no coração, louvando o teu nome, para abençoar esta igreja. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amados e queridos irmãos, amar é uma qualidade abstrata, que é impossível ter uma terminologia precisa para ela. A expressão amar, percebemos principalmente no verbo, porque o verbo é um sentimento, uma emoção, uma sensação prazerosa em relação ao outro. Na língua grega existem muitas palavras para amor e para amar, sendo elas ricas em significados, bem precisa, mais que precisa, que na nossa língua, no português. Por exemplo, vou citar apenas 3 palavras. Filéu é um sentimento de amor amigável, amor por alguém. Por isso que muitas igrejas colocam o nome Filadélfia, porque Igreja Batista Filadélfia, a igreja que ama os irmãos, que ama os amigos. Palavra eros, que é muito conhecida, é amor entre um homem e uma mulher, no sentido sensual. Agapau, muito importante, porque dela vem a palavra agape, que é o amor de Deus para com o homem. Amor que não pede nada em troca, é incondicional, é um amor que perdoa, e foi este amor que nos alcançou e nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Esse amém está muito fraco. Eu posso pedir um amém mais alto? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é fruto deste amor. Jesus é fruto da generosidade dos céus. É fruto da graciosidade de Deus. Para comigo, para com você, neste momento. Hoje eu gostaria de falar, irmãos, hoje à noite, sobre a graciosidade do amor de Deus pela humanidade, por mim, por você que está nos assistindo em casa. Ele tem um amor gracioso por sua vida. Mas por que, pastor Paulo, amor gracioso? Vou tentar responder. Em primeiro lugar, um amor gracioso porque ele é sacrificial. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morrendo em nosso favor, quando ainda éramos o quê? O quê? Pecadores. O amor de Deus não ficou apenas no seu interior, na sua cabeça, não foi um amor platônico, não, mas foi um amor sacrificial, pois ele nos deu Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Amados, no nosso Senhor Deus há uma junção entre palavra e ação, e neste ponto Jesus morreu por nós quando éramos fracos, não podíamos fazer nada para a nossa salvação. A cruz não foi um acidente na história. Essa cruz aqui não foi um acidente na história. Deus já havia preparado antes da fundação do mundo. A cruz é o centro do tempo e a eternidade. Lá na cruz não foi uma cruz de um homem, mas foi uma cruz de Deus. Não pode nunca ser limitada a experiência minha, ou sua, ou nossa, ou de você que está em casa. É uma experiência de Deus, demonstração da natureza de Deus. Ela é o portal que qualquer pessoa, qualquer indivíduo da raça humana pode entrar nesse portal e encontrar a graça do Senhor, a graça de Deus, o amor de Deus para a sua salvação. Amém, irmãos? Vou ter que pedir mais forte. Não, posso pedir, pastor? Amém, irmãos? Amém. É necessário entendermos isso, irmãos, se é necessário.
Cristo, a cruz é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Ali eles se colidem, se chocam no caminho da vida. Ao se chocarem, o pecador homem e o coração de Deus, a grande manifestação da salvação do Senhor. Da salvação do Senhor. Na cruz, ele realiza a vontade graciosa com relação ao ser humano. A mim, a você, a você, a você e a você. E a você também que está em casa. Ele realiza este plano. Ele teve ali no tempo e no espaço que ele quis que Jesus Cristo viesse. É interessante que a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Na plenitude do tempo. Foi essa a condição que Deus manifestou o seu amor gracioso para com os homens. A sua ação salvadora, a sua justiça salvífica para comigo, para com você, para com Val, para com todos nós que estamos aqui. E talvez também para a sua vida. Na cruz, Jesus levou o castigo, a condenação e o juízo que estava sobre nós, porque nós merecíamos. E trouxe para nós o perdão que não merecíamos. Que não merecíamos. Segundo John Stott, em o seu livro A Cruz de Cristo, ele levanta alguns pontos que Paulo fala aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, Paulo afirma que somos pecadores, pois não atingimos o alvo de Deus para nós. Por isso que ele diz que somos carentes da graça de Deus. Vamos dizer juntos? Carentes de novo, bem forte, assim está fraco. Carentes da graça de Deus. Segundo, éramos ímpios, como diz Romanos 5,6. Cristo morreu pelos ímpios, pois não havíamos dado glória de vida ao seu nome. E não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Em Romanos 3,18 diz: aos seus olhos é inútil temer ao Senhor. É inútil temer ao Senhor. Terceira palavra que Paulo usa: inimigos. Romanos 5,10. Quando éramos inimigos de Deus, pois havia nos rebelado contra a sua autoridade, contra o seu amor e desafiado a sua lei. Romanos 8,7. Diz o quê? A mentalidade da carne é o quê? Inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Tentarmos servir a Deus na carne, nós não conseguimos. É sábio quem entenda entender que é no Espírito que podemos servir ao Senhor. Quarta e última palavra, fracos. No verso 6, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa expressão nos mostra que não tinha poder nenhum em nós, como não tem hoje de salvar a nós próprios. Nós somos impotentes. Nós somos impotentes diante da salvação que só Deus pode nos dar. Louvado seja o nome dele por isso, irmãos. Amém? Portanto, irmãos, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Um amor gracioso, singular, morrendo por nós, pessoas pecadoras, ímpias, rebeldes e fracas. Vamos repetir, pessoas o quê? Pecadoras, vamos lá, pessoas pecadoras, ímpias, rebeldes e fracas, como nós. O amor gracioso de Deus Pai, de ter nos dado seu Filho único, para que ele fosse a nossa salvação, amém? Para que ele fosse a nossa salvação. Porque o amor de Deus é gracioso, porque ele é o amor que nos transforma. Versículo 9 e 10 diz assim: como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, temos sido reconciliados, seremos salvos pela vida dele. Amém. Meus amados, o Deus de amor gracioso ofereceu algo que nós não podíamos oferecer, Jesus Cristo. Porque nós somos fracos. Estabeleceu conosco uma nova relação, da presença e comunhão dele a cada dia das nossas vidas. Meus amados, é importante entender, quando estamos em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que coisas novas acontecem e aconteceram. Queridos, o apóstolo Paulo mostra, a partir desse verso, que o que Deus fez em nós, fará também em nós. Esta obra de reconciliação, o apóstolo Paulo ajuda aqueles que já tiveram encontro com Jesus, que creram em Deus, e afirma que Ele será o nosso Deus para todos sempre. Lá no Evangelho de Mateus, no final, se nós obedecermos aquela palavra, o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Até quando, irmãos? Até quando, irmãos? Consumação dos séculos, durante toda a sua vida. Amados, nós sabemos que hoje em dia há muita propaganda, fake ou não, falando que a volta de Jesus está próxima. Eu não sei quando será a volta de Jesus, mas eu já admito que há muitas novidades acontecendo, que talvez indiquem um pouco o tempo da volta do Senhor. E é preciso, gente, repensar a nossa vida a partir disso também. De condenados pelo castigo, a salvo pelo amor. Vamos dizer junto isso, de condenado pelo castigo, salvos pelo amor. Vamos lá? De condenado pelo, salvos pelo amor. Isso não significa que Deus não manda ninguém para o inferno. Sei que o inferno não foi criado para seres humanos, foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, pelo contrário, o Senhor deseja que creiamos no seu amor gracioso. Também é verdade que aqueles que rejeitam esse amor, Deus não livra da condenação eterna. Deus permite que o próprio homem pecador se queime em sua vida. Se queime em sua vida. Porque ele mesmo pode escolher o seu destino final, longe do Deus Criador, amoroso que nós temos. Amados, a cruz é para a nossa salvação, não para a nossa perdição. Na cruz de Cristo nós temos nela salvação, vida eterna e plena paz. Amém, irmãos? Temos que defender isso com toda a nossa força. Ela abre um caminho para a nova vida. Em vez do caminho contra a ira de Deus, abre um caminho para o amor que Deus por nós. A cruz mostra que Deus tem amor por nós, amor perfeito. Por você, por mim, por cada um de nós. O grupo cantava aqui à frente, e esse jovem cantava dizendo, eu não merecia o amor de Deus, mas Ele morreu por nós, para a nossa salvação, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu para a nossa salvação, para nos dar as bênçãos celestiais, para nos conduzir em alegria, festa. Como temos vivido, apesar de momentos difíceis, como a Cima está passando neste momento, como o Luzeni, a família também passou nessa semana. Meus amados, os irmãos já andaram de trem? Quantos aqui já tiveram a experiência de andar de trem? Poucos. Nem para Parnamirim nunca foram de trem, não. Eu ia de Natal para Parnamirim. O trem, irmãos, ele vai naquela trilha, não é? Seguindo. Aqui eu não tive ainda a condição de ver ele se desviando. Mas há uma alavanca que produz mudança no caminho. Se a gente vai para Parnamirim, chega na Cidade da Esperança, pode entrar à direita ou pode entrar à esquerda. Cristo põe a sua cruz para ser estas alavancas.
para produzir nova direção no caminho das nossas vidas. Ao invés de seguir a trilha para a perdição, que nos traz para a trilha da salvação eterna, dada pelo glorioso Deus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém, irmãos? Mudados de inimigos para amigos de Deus. Se somos justificados ou tornados justos hoje e agora. A justificação não é uma esperança para o futuro. Não é. É algo dado para o cristão aqui e agora. Para provar isso, vamos ver João 5:24. Puderem colocar aqui, eu acho que talvez não possa. E eu lhes asseguro, isso é Jesus falando, quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. O verbo está no presente. Em outras palavras, aquele que ouve com entendimento e crê com confiança, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quantos aqui têm essa perspectiva de entender que tem a vida eterna em Cristo Jesus? Levante a mão. Irmãos, é importante saber disso e dizer isso para as pessoas. Eu tenho a vida eterna. Eu sou salvo por Jesus. Você pode também dizer isso para seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, onde você estiver. Eu tenho a vida eterna porque ouvi a palavra e criei naquele que enviou Jesus Cristo ao mundo. A vida eterna não é esperança para o futuro, não, irmãos. É para hoje, é para agora. É para hoje, é para agora. Por isso nós não podemos perder tempo. Não há tempo a perder, igreja. Não há tempo a perder. É necessário que a gente assista o culto aqui e saia daqui como exército de salvação. Como exército de salvação. O Deus gracioso oferece por nós um sacrifício que era impossível para nós. Estabelece uma nova relação. Há uma relação de aceitar e de ter comunhão com Ele, através do Espírito Santo. No capítulo 5, no verso 1, nós vamos ler esse texto que acho que é muito importante. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui é o nosso pacificador. Ele nos traz paz. Para o relacionamento com Deus, nós estávamos brigados com Ele, por nossas ações erradas. Estávamos distantes do Senhor, mas Jesus veio como pacificador e trouxe paz ao coração dos homens. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Afinal, Ele é o príncipe da paz. É ou não é? O príncipe da paz. Meus queridos, a certeza que deve iluminar o cristão verdadeiro não é a sentença dada por um juiz, mas é um perdão concedido por um pai amoroso e carinhoso. Filho pródigo, jovem, pegou parte da herança, foi para a cidade e gastou tudo de uma forma desaventurada. Quando ele caiu em si, estava numa situação difícil, pensou: lá na casa do meu pai, as pessoas que trabalham com ele estão em muito melhor condição que eu. Aí ele decorou um texto, decorou um texto. Acho que ele saiu passo a passo, né? Mas quando ele chegou, para surpresa dele e a nossa também, o pai estava onde? Estava esperando ele chegar. Eu quero dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui, talvez você que está em casa, para a sua vida também. Deus espera por você. Diga com a pessoa que está ao lado: olha, Deus esperou por você. Agora tem que dizer para eu ouvir também. Deus esperou por você. Sabe para quê, irmãos? Com seus braços de perdão, de amor e de paz, braços de graça, de solidariedade, de misericórdia. Ele quer te abraçar com seus braços fortes e poderosos, irmãos.
Diga isso para a pessoa, Ele quer te abraçar com seus braços fortes, poderosos e cheio de misericórdia. Porque Ele é um Deus de amor gracioso. Meus amados, a vida de Cristo ressurreto é que nos assegura que nós iremos atingir o amor que Deus nos proporciona. A vida de Cristo anima para o combate da fé. Assim o poder de Deus pode se cumprir na minha vida e na tua vida também. Na tua vida também. Meus amados, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo, mas desfrutamos da sua intimidade pela vida de Cristo ressurreto. Cristo não apenas morreu por nós, não apenas foi nosso substituto na cruz, mas Ele é intercessor junto do trono da graça. Francis Schaeffer afirma que quando eras inimigos, Jesus morreu por nós. Quanto mais agora, Ele pode fazer por você, por Edson, por Val, por mim, por Mateus, por Poliana, pela sua vida. Ele está perto do trono da graça. E há o texto bíblico que diz que a gente tem que estar com ousadia na presença dEle, para alcançar as dádivas do Senhor que está sentado naquele trono e nunca saiu de lá. Louvado seja o nome dEle por isso. De amigos, de inimigos a amigos de Deus. Essa transformação é importante. Terceiro lugar, o amor gracioso de Deus incentiva a igreja. A igreja. Eu e você e nós que estamos aqui. Se você puder abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Você está cansado, mas está abrindo a Bíblia ali, né? 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pois somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Deus gracioso não esperou que eu ou você ou qualquer um de nós dessemos o primeiro passo em direção a Ele, mas Ele interveio com um ato de pura graça para mostrar o caminho de volta para Ele. E um texto que nos ajuda a entender isso é aquele quando Paulo diz que a salvação é dada pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é graça de Deus. É graça de Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo nunca fala da reconciliação de Deus para conosco. Você tem algum texto aí para me provar o contrário? Reconciliação de Deus para conosco. Alguém tem algum versículo? Não tem. Pois somos nós que nos afastamos dele. Nossos erros, nossos pecados. Por isso, o que temos nós a fazer? A não ser ouvir a mensagem, reconhecer Cristo como Salvador das nossas vidas, da sua vida que está em casa. Por isso devemos adorar Jesus sempre. Cantar louvores, adorá-lo, amá-lo, entregar nossas vidas nas mãos dele. Porque ele merece toda a nossa vida, todo o nosso louvor
toda a nossa gratidão, pois Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos. No verso 18 diz: tudo provém de Deus. E é notável como o apóstolo Paulo emprega este verbo nesse parágrafo, tendo Deus como sujeito. Ele é o reconciliador. Une o pecador rebelde, distante dele, com Deus Santo, glorioso, Salvador e Redentor. Ele une através desse ato de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o agente da reconciliação. Próximo verso. Assim que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Longe de Cristo, não tem como voltar para Deus. Por meio dele, separado dele, não tem. Por meio dele tem, separado dele, não tem como voltar para o Senhor. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a porta aberta do céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É palavra de Jesus. É palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, irmãos. Jesus é o único caminho para Deus. É a porta aberta para o céu. É a porta aberta para o céu. Ele é o caminho para Deus, por quê? Ele é a verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus. Ele narra Deus. É verdade, porque ele incorpora a graciosa revelação de Deus ao homem, a mim, a você, a nós. É Jesus que intervém nas nossas vidas para nos salvar. É a vida, porque ele tem vida em si mesmo. Ele é resposta de Deus para o nosso erro, para o desviar do homem de Deus. Por isso ele enviou seu Filho, seu Espírito, e agora ele envia a igreja. Olha só a nossa responsabilidade, a minha e a sua. A nossa responsabilidade. Ele enviou o Espírito ao mundo para anunciar que a salvação estava apenas em Jesus. Ele trabalhou através do Filho para a salvação pudesse acontecer. Meus amados, no outro livro de John Stott, Nosso Silêncio Pecaminoso, ele diz assim: o Evangelho é Evangelho de Deus. Ele o concebeu, ele deu o seu conteúdo e ele publicou. O fato dele ter confiado a nós o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação não altera em nada isso. Ele agiu por meio de Cristo para alcançar a reconciliação e age através de nós para anunciar. Esta é a verdade. A igreja precisa saber desta verdade. Deus enviou Jesus, enviou o Espírito Santo. E também envia a mim e a você. A mim e a você. Para anunciar o que nós não estamos anunciando aqui, lá fora. Para as pessoas que realmente precisam saber do Deus maravilhoso e gracioso que temos em nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é o nosso discurso. Meus irmãos, a palavra não foi falada apenas no céu. Ela se tornou carne ou não. Lá no Evangelho de João. Ele viveu entre nós ou não. Ele permaneceu entre nós ou não. Agora através do seu Espírito. E deixou para nós essa mensagem de reconciliação com Deus amoroso. Esse é o nosso discurso. Esse é o seu discurso. Esse é o meu discurso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que neles nos tornássemos justiça de Deus. Ao castigar Jesus na cruz, ele castigou o homem, Deus, Jesus. Ele derramou a ira sobre o Senhor Jesus.
castigando para os pecados de todos nós, homens pecadores, que viveu e vivem e viveremos distante de Deus, para que nos tornássemos justiça de Deus e recebêssemos a santidade do Senhor. Olha que troca, Val, Deus fez. Pegou todos os seus pecados. Eu não sei se ele aguentou. São muitos pecados, né, Val? Muitos pecados. E colocou sobre Jesus. E fez o que com Jesus? Tirou a justiça e santidade de Jesus. E nos deu, irmãos. E nos deu, irmãos. E nos deu, Beto. E nos deu, Poliana. E seu Senhor Deus é amoroso mesmo. Ele nos ama. E nos ama de verdade. Ainda na segunda carta de Paulo, 8:9. Diz assim, segunda carta de Paulo, 8:9. Porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Nos fez ricos da graça, do seu amor gracioso. Por isso somos embaixadores, com a única mensagem: Deus deseja se reconciliar com o homem. Com você e comigo, Ele já se reconciliou. Ele quer usar você, a mim e a nós, para mostrar para a sociedade que através das nossas vidas, nós podemos falar para outras pessoas. É necessário entender isso, irmãos. Bastando apenas essas pessoas ouvir, crer, e pedir a Jesus que entre em sua vida e mude as suas vidas. Esse é o nosso trabalho principal. Transforme a vida dele, Senhor. Ore pela pessoa que é seu vizinho, que é seu parente, que é seu amigo, que está aqui no bairro, ou na sua casa, ou amanhã à noite, numa festa que você vai estar. Ore por ele, peça a Deus por ele, clame por ele. Jesus quer alcançar a vida dele através de você. Amém, irmãos? Ele quer alcançar esta vida através da sua vida, da sua palavra, dos seus dons e talentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a missão para a igreja. Para a igreja não é só as paredes aqui, não. E para a igreja sou eu, você, Val, pastor, nós que estamos aqui. É para você. Diga assim, a igreja, a gente fala, a igreja está me enviando. Diga, ele está me enviando. Ele está me enviando. Deus está me enviando. Diga, Deus está me enviando para ajudar na salvação de tantas pessoas. Eu devo cumprir esse privilégio por amor a Ele, pois seu amor me alcançou. Devemos então alcançar outros. Isso é um privilégio que Deus nos dá na pessoa de Jesus Cristo. É um privilégio. Se cremos e fomos transformados, o fruto desse amor tem que ser compartilhado com outras pessoas que não têm ainda experiência com Jesus. Quero perguntar uma coisa agora aos irmãos, só respondam quem quiser. Quantos de nós temos um amigo ou amiga que ainda não tem Jesus como Salvador? Levante a mão, só para eu ver. Todos. Ajuda essa pessoa a encontrar-se com Jesus, meu irmão. Concluindo, essa igreja tem uma missão. Se essa missão não for cumprida, essa igreja, desculpa a expressão, desculpa, pastor Edson, eu não conheço bem a realidade da igreja, perde a ração dessa igreja. Se nós não cumprimos, se você não cumprir, a missão que Deus deu a você, não foi ao pastor Edson, não foi a Val, não foi a mim, Ele deu a você esta missão
se você não cumprir esta missão, a igreja perde a razão de ser igreja. Os irmãos estão entendendo essa verdade? Essa amada igreja está fazendo 106 anos de existência. Lindo tempo, 106 anos. É uma vida longa. Mas como marco dessa renovação que estamos aqui para propor para nós, eu gostaria de sair daqui com um sentido e um desejo de que essa mensagem alcançou nossos corações, o seu coração, o meu coração, o coração de Edson, de Val, o coração da igreja, para cumprir esta missão. Devemos lembrar que Deus tem um amor gracioso porque Ele nos amou de uma forma sacrificial. Ele mandou seu único filho. Ele tem um amor gracioso porque Ele muda as nossas vidas. Ele tem um amor gracioso porque Ele envia a igreja para anunciar esta da maior verdade que temos, que Deus em Cristo quer reconciliar o mundo perdido com Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus traga essa palavra direta ao seu coração para mudar a sua vida. E você estabelecer com eles princípios e aliança para que você possa cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Convidem os amados a ficarem de pé, por favor. Louvor.